Ver mais de volta com um medicamento que tem causado polêmica mundo afora. O princípio ativo é a semaglutida, mas ele é muito conhecido pelo nome comercial. Foi desenvolvido para diabetes e acabou sendo mais usado para emagrecimento. Só que surgiram muitos efeitos e trouxeram muitos problemas. A médica especialista em endocrinologia e metabologia, a Mari Cassol, é a nossa convidada para tirar todas as dúvidas. Mari, muito obrigada, é bom tê-la de volta aqui com a gente, sempre bom trazer alguém especialista no assunto. A Mari estava até falando aqui, a gente fala muito da endocrinologia, mas tem a metabologia também que vocês trabalham, que é muito importante para o nosso organismo, né? Sim, tem uma área muito ampla, né? Uhum. Falando então da semaglutida, né, que ficou famosa aí, né, e difundiu pelo mundo inteiro, tem muitas polêmicas, foi criada para o diabetes, se usa para emagrecimento. Como que funciona isso, né? Como que ela age no organismo, esse princípio? Então, vamos falar sobre os análogos do GLP-1, que é essa classe que engloba a semaglutida. Essa classe ela começou a ser utilizada em 2008, não é tão recente, né? Já é um medicamento bem conhecido. Os análogos do GLP-1, eles agem aumentando a ação do GLP-1, que é um hormônio que aumenta a secreção de insulina no pâncreas. Uhum. Então, essas medicações foram desenvolvidas para o diabetes. Uhum. Mas durante o uso e durante os testes de fase 3 das medicações, se viu que as pessoas emagreciam. Então, foi se verificar quais eram os outros efeitos envolvidos nessa classe. Então, se verificou que esse medicamento ele também aumenta a saciedade e ele diminui a velocidade do esvaziamento gástrico. Então, ele promove uma saciedade, promove uma diminuição da ingestão de alimentos. Uhum. Então, com isso, o emagrecimento. Então, foram vários medicamentos que foram descobertos na sequência, né? Que foram evoluindo para que as classes fossem cada vez aprimorando mais os seus efeitos. Uhum. Tá, então ele pode ser usado, ele pode ser recomendado daí por médico, com todo cuidado, por emagrecimento também? Sim, então já tem em bula, tanto nos outros medicamentos da classe, análogos do GLP-1, já existe em bula a liberação para que sejam utilizados para o emagrecimento. Uhum. Mas, com certeza, são medicamentos que devem ser utilizados sob supervisão médica, porque a gente sabe que todo medicamento tem os seus prós e contras. Então, podem acontecer complicações que as pessoas já devem ter ouvido falar na mídia, né? Já houve casos de pessoas famosas, inclusive, de ir para UTI por conta de pancreatite, que é uma complicação que pode acontecer. Tem pessoas que têm utilizado doses exageradas, acima da dose preconizada, então não se tem nenhum controle em relação a doses acima da dose estudada, a gente não sabe o que isso pode causar, né? E houve recentemente uma polêmica em relação ao aumento do risco de suicídio, aumento Alguma coisa com depressão, né? Com depressão, mas isso não é uma coisa comprovada. Até porque a gente sabe que existe uma correlação direta entre diabetes e depressão e obesidade, excesso de peso, tratamentos para emagrecer e depressão. Uhum. Então há uma confusão muito grande, aí a gente não pode atribuir, parece que foram 2 casos que foram relacionados, então a gente não pode atribuir ainda a medicação, né? Ele não precisa de receita médica, então, para vender? Até por isso que facilita, dá todos esses problemas, né? Sim, exatamente. Então, ele é um medicamento que pode ser comprado, né? Não é o ideal, né? Mas a gente tem a Anvisa liberou, parece que isso vai ser reestudado para que haja um maior controle realmente, para minimizar e para não se banalizar o uso e aumentar os efeitos colaterais, etc. Né? Mas assim, né, eu te perguntei lá que se ele pode ser receitado para emagrecimento. Em que casos aí, Mari? Como é que os médicos avaliam isso? Né? A pessoa vai lá, procura, realmente precisa emagrecer. Como que vocês avaliam que esse medicamento é o mais adequado nesse caso? Então, são várias as classes de medicações preconizadas e liberadas oficialmente para tratamento de excesso de peso. E então a gente avalia, assim como no paciente diabético, ele deve ser individualizado, porque cada paciente é um paciente. Então a gente analisa o perfil metabólico, por isso a questão da metabologia, né, também para a gente comentar. Então a gente analisa o perfil metabólico, a gordura abdominal, a resistência insulínica, a síndrome de ovário policístico, o padrão de deposição da gordura da pessoa, a quantidade de peso que precisa perder,
as características psicológicas, né? Se a pessoa às vezes precisa um tratamento um pouco mais direcionado para compulsão ou para ansiedade, então esse medicamento já não serve, né? Então, cada paciente tem as características que a gente normalmente avalia e o endocrinologista é o profissional que só faz, assim, na questão do emagrecimento, é o mais credenciado, digamos assim, né? Além das outras áreas que a gente atua. Mas, realmente, para a gente poder escolher o medicamento certo, a gente precisa ter um pouco de conhecimento em relação às várias características de cada medicação. E analisar também, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico do paciente. Mari, no caso da semaglutida, eu não sei se nos outros também, é comum e é necessário, por isso, o acompanhamento médico de pedir exames constantes para ver se está dando tudo certo, se não afetou outro órgão. É mais ou menos assim que funciona? Em alguns pacientes a gente precisa fazer mais exames e outros menos. Então, alguns dos exames que a gente solicita no decorrer do uso e muitos antes também do uso seriam a lipase, a milase, função hepática, né? Ou para avaliar também a melhora da resposta da glicose, hemoglobina glicada, triglicérides, ferritina. Então, tem várias coisas que a gente analisa. É verdade, então, dizer, né, dentro desses mitos e verdades que a gente está falando desse medicamento, se ele for receitado por um médico com acompanhamento mesmo de voltar no médico para ver como que está funcionando, ele pode fazer um bom efeito. Pode fazer, é uma ótima medicação. E, inclusive, estão por vir outros da mesma classe, né, que provavelmente no final desse ano ou no ano que vem, com um efeito maior ainda do que a semaglutida, né? Então, tanto semaglutida em doses mais elevadas estão sendo estudadas, né, e já foi liberado nos Estados Unidos, e outras indústrias farmacêuticas, né, também vão ser liberados para o Brasil, provavelmente o ano que vem, com maior potência e também com estudo para tratamento do excesso de peso. Mari, para a gente encerrar, então, eu queria te pedir teu alerta para nunca sem o acompanhamento médico, porque, como a gente viu, pode causar problemas seríssimos, né? Isso aí, Fabiana. Então, às vezes aquele uso inadequado acaba causando a longo prazo, a médio prazo, um outro problema, né? Então, muitas vezes é importante essa avaliação laboratorial antes para a gente poder escolher o medicamento correto e não sofrer, né, uma consequência desagradável depois, né? Então, a gente sempre recomenda o uso sob supervisão médica. Tá bom. Obrigada por ter vindo. Volte sempre. Até uma próxima. próxima. Obrigada.